Nesse vídeo eu vou mostrar como criar materiais para configurar corretamente o material de cada corpo, de cada componente e ter uma estimativa da massa total do avião, da massa de cada componente e também da posição do CG do avião por completo. Então, para começar, eu tenho aqui uma peça qualquer aqui com três corpos. Tem o corpo 1 aqui no meio, corpo 2 e 3, essas duas placas aqui na lateral. Por padrão, quando você criar uma peça, ele nunca vai estar um material criado aqui. Você pode, como no outro vídeo que eu mostrei, enquanto a gente estava mexendo nos templates, você pode, além de configurar aqui os planos para ter um nome diferente, para tirar plano, para mudar a cena e tudo mais, você também pode configurar material aqui padrão para que sempre que você cria uma nova peça, ele vai utilizar esse material que você definiu. No caso aqui, para mim não é conveniente colocar nenhum material específico. Também não tem muita recompensa, não me economiza tanto tempo, então eu prefiro deixar assim sem nada mesmo. E agora o que a gente vai fazer caso eu queira definir o padrão do corpo inteiro, tá aqui do material não especificado desses três corpos, eu posso clicar aqui com o botão direito e selecionar aqui editar material. Ele vai abrir aqui um monte de pastinha aqui. Você pode explorar aqui diversos tipos de alumínio, liga de cobre, de titânio, de zinco, plásticos, outros metais, silicones e por aí vai. Borracha, vários tipos de madeira, incluindo até a balsa que a gente pode utilizar. Mas eu vou mostrar como a gente pode criar é, é, mais especificamente os materiais que a gente quer, com as densidades também específicas. Então, quando você for na lista de inputs, está sempre aqui no grupo de WhatsApp do Aerojump, eles colocam aqui na descrição. Então você pode simplesmente vir aqui, procura aqui pela parte de estruturas e ele vai te dar aqui cada material e as densidades. Então essas outras características aqui a gente usaria se fosse fazer alguma simulação, mas como a gente não faz mais simulação, a gente está responsável só por fazer o CAD e a manufatura do avião. Então, só que a gente vai usar mesmo são essas densidades aqui. Então, o que a gente vai fazer posso vir aqui em materiais personalizados, numa outra pastazinha. Eu já tenho uma pasta aqui criada com cada material que eu vou estar utilizando, mas você pode dar aqui o botão direito e criar uma nova categoria aqui. Ele criou uma subpastazinha. Então, eu vou colocar essa aqui, tutorial. Pronto, aqui dentro eu vou colocar uns corpos que os materiais para configurar os corpos que eu quiser. Então, eu não sei, eu vou pegar esse ferro aqui, vou dar botão direito e vou mandar copiar, colocar aqui e dar paste. Pronto, já coloquei um metal aqui. Isso aqui é só temporário, eu vou modificar depois e configurar ele certinho. Tanto faz, na verdade eu só quero criar vários materiais aqui dentro. Paste de novo. Então, digamos que esse aqui seja ABS e esse aqui seja nylon. Então tá aqui, ABS e nylon. Para eu configurar, eu posso só dar um clique aqui, seleciono e dou um segundo clique e ele permite você renomear aqui tranquilamente. E agora o que eu vou fazer, eu venho aqui para cá, nessa listazinha aqui ele vai dar todas as características de material. Eu não preciso ligar para nada além da densidade da massa aqui que ele dá, mass density. Então, sei lá, eu vou pegar essa densidade aqui de fibra de carbono, 1451. Tá, então eu vou dizer que é fibra de carbono para ficar certinho. Pronto, fibra de carbono e a densidade vai ser essa. Então pronto, já está configurado aqui. E o outro vai ser nylon, pronto, nylon 6. Eu vou pegar aqui a densidade dele, 1140 kg por metro cúbico. Se atentem se é assim mesmo que o SolidWorks de vocês está configurado. Está aqui, kg por metro cúbico, tá ok. Então vou pegar aqui nylon
e Ctrl V, pronto. 1140 agora é a densidade dele. Ele está perguntando se eu quero salvar as mudanças, porque eu selecionei outro material sem ter clicado aqui no botão salvar. Eu vou dizer sim. Então pronto, tá aqui 1140 no nylon, 1451 no fibra de carbono. Então pronto, já configurei os materiais. Então, voltando para como configurar especificamente cada corpo, você pode, se quiser todos os corpos, definir o material base. Eu posso vir aqui em editar material, ir lá onde eu criei, seleciono aqui fibra de carbono, boto aqui aplicar, fechar, pronto. Agora ele está com material de fibra de carbono. Todo corpo novo que eu criar agora vai assumir esse material principal, a fibra de carbono. Mas se tem algum material aqui no meio deles que não é fibra de carbono, é nylon, que acontece bastante, a gente tem que fazer algumas peças que são chapas de balsa laminadas com fibra de carbono, então tem que ter os corpos que representam a laminação de fibra de carbono e o corpo que representa o meio ali feito de balsa para ter uma estimativa boa da massa. Então isso aqui é uma ótima representação. Um corpo aqui no meio vai ser outro material, ele vai ser, você pode simplesmente dar o botão direito aqui, vai em material, em editar material, e agora eu seleciono o nylon aqui e mando aplicar, fecho, pronto. Pela aparência diferente aqui, a gente já tem o feedback na mesma hora que ele modificou o material, mas você pode ter certeza que está o material certo. Ele fica com essa setinha aqui, você baixa e ele mostra aqui o material que o corpo 1 está utilizando, então é esse aqui. Então, para acelerar ainda mais, o que você pode fazer é, vem aqui na aba de favoritos e adiciona os materiais principais. Então, por padrão vai ter um monte de material aqui, você pode selecionar eles todos e mandar remover assim. E os que você quer adicionar, seleciona aqui, clica no botão adicionar. Já tenho um outro material com o mesmo nome, então eu vou nomear fibra de carbono 2. Então, clica em OK, pronto, adicionar. Ele adicionou aqui na minha lista, vou botar o nylon também, tá aqui nylon. E eu mando aqui salvar, pronto, salvou. E eu mando sempre aqui fechar, nunca clique aqui nesse xizinho, porque às vezes ele não salva as modificações que você fez. Então, bota aqui fechar. E agora, quando eu der o botão direito aqui no corpo e botar em material, ele vai aparecer essa listazinha aqui, entre esses dois separadores aqui. Essa lista aqui que são os meus materiais favoritos. Então, tá aqui o fibra de carbono 2, que a gente configurou. Eu não preciso botar, porque já está configurado o mesmo material, então é o padrão, não faz diferença nenhuma. Ou algum outro material que você queira, então por exemplo, balsa está aqui. E tendo configurado as massas devidamente, se você quiser remover o material, né, claro, só vai em material, coloca remover material e ele reverte para o material base que está aqui, o material padrão. E se você tiver configurado as densidades certas, agora a gente tem uma ótima estimativa da massa dessa peça toda. Então, a gente tem aqui 2,2 kg, 2.250 gramas. Você pode vir aqui, essa função, você simplesmente pode pesquisar e digitar aqui massa, propriedade de massa. Eu já coloquei um atalho aqui para ter acesso mais rápido. E ele dá aqui massa 2.250 gramas. Posso vir em opções e mandar usar configurações customizadas. Se eu quiser volume em metro cúbico, se eu quiser massa em quilograma e assim vai. É só dar um OK aqui, ele já atualiza 2,25 kg. OK. Então a gente já tem esse valor aqui, já pode fazer alguns testes. Então, por exemplo, se eu aumentar essa distância aqui, eu vou botar 500. Mando atualizar com Ctrl B. Vou de novo aqui na propriedade de massa e agora foi para 4,43 kg. Então ele está atualizando. Beleza. Agora, como a gente pode ver o centro de massa dessa peça? É simplesmente pesquisar. No caso aí, se estiver em português, vai ser centro. Aqui está então em inglês, é Center of Mass. Eu seleciono e pronto. Ele vai criar aqui um novo ícone na sua árvore aqui.
E você pode estar ocultando, suprimindo aqui, caso não queira também. Ou criar um ponto de referência nele mesmo. Eu posso tirar medidas aqui, algo que a gente faz bastante. Toda hora está medindo a distância do CG em relação a algum ponto da aeronave. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a montagem do avião. Cento e 151 componentes leva bastante tempo para abrir. Também depende se você tem esse arquivo em um SSD ou em um HD normal. Então tá aqui a aeronave 2022 e já você pode ver aqui o CG dela, que é o que a gente está sempre tirando medida. Então se você quiser tirar uma medida, você vai lá, ativa o centro de massa, que no meu caso já está ativado, então ele nem mostra mais. Mas deixa eu apagar aqui. Pronto, sumiu o centro de massa. Pronto. Eu vou, ativo aqui meu centro de massa. Ele vai demorar um pouquinho para computar tudo. Pronto, apareceu o centro de massa da montagem total aqui do avião, de todas as massas de todos os componentes. E aí, se eu quiser tirar alguma medida, a gente está sempre usando de referência a nariz do avião aqui. Então a gente usa essa facezinha aqui como ponto de referência. Então, o controle disse que quer o CG a 400 milímetros da posição X aí em relação ao nariz do avião. Então posso vir aqui, ó, seleciono ou aqui na árvore mesmo, ou clicando diretamente aqui na bolinha também, serve. Aperto, no meu caso eu coloquei um atalho para a função de medida, que é o que eu recomendo. Mas você também pode só pesquisar aqui a função chamada medida, ou measure, se tiver em inglês. E fazendo isso, agora eu vou selecionar aqui a frente do avião, nariz do avião. Ele vai me dar aqui várias caixas de aula. Na verdade, ele vai mostrar sim inicialmente, com a função de medida, e não é isso que você quer. Você quer ativar isso aqui, mostrar as medidas x, y, z. Então ele dá pra gente aqui, ó, 413,44 milímetros, do nariz do avião até o CG. Então foi essa estimativa de CG aqui está bem próximo do que foi o calculado, né? Foi esperado, dimensionado. Então, beleza, tá ok. Sempre se atentar também com a posição de CG. Às vezes você pode ver o CG que ele denuncia algum erro nas configurações de massa. Então, por exemplo, agora uma coisa bastante importante, né? Se você tiver algum corpo que vai ser reinserido numa montagem, então, por exemplo, eu tenho aqui esse aileron. Esse aileron aqui, ele está só escondido, mas ele está aqui presente ainda. Não vale a pena para a gente deletar ele, então a gente deixa ele aí. E o que acontece? Eu vou pegar esses corpos aqui e depois inserir ele somente, digamos assim, ele assim sozinho, numa outra peça. Então eu tenho aqui um componente, uma parte completamente separada. Isso que acontece, eu vou pegar esse corpo aqui e depois inserir na montagem da asa de novo. Mas o problema é que agora ele vai estar calculando a massa do corpo aqui original, que ainda está aqui, e também do aileron que foi inserido de volta nele. Então, se eu achar aqui a montagem da asa, pronto, você vê aqui, tem esse aqui amareladozinho, uma cor diferente, eu já explico por que está assim. Mas se eu for aqui nos corpos da asa, ó, ainda está aqui, ainda existe. E o que acontece? Ele vai calcular a massa dos dois, não vai dar uma massa correta. Então, o que eu faço para não ter que apagar depois todos esses corpos aqui, aí dá um problema, aí preciso fazer uma modificação no aileron, então eu tenho que reverter tudo, fazer de novo, depois apagar de novo. Não, não é bom.
Então o que você pode estar fazendo é simplesmente cria aqui um material com uma densidade desprezível. Então se eu mostrar aqui, deixa eu pegar aqui, editar material. Então se eu mostrar aqui, na minha pasta aqui do Eurojampa, eu tenho aqui balsa zero densidade. Nem precisa ser balsa na verdade o nome, é só qualquer coisa aí e que você entenda aí que é o material de densidade desprezível. Então se você ver aqui, eu botei a densidade da massa 0,0000 infinito, aí uns menos 8 aí. Então é uma massa completamente desprezível. Se tu tentar calcular agora a massa do dessa peça com esse material, ele sequer consegue computar alguma diferença. Então não vai fazer diferença nenhuma no, na massa e no CG do CAD aqui. Então não tem problema. E aí é, você pode ver até que depois que inserir, deixa eu abrir aqui, pronto. Esse corpo aqui, o que eu fiz foi, eu venho aqui na asa, seleciono os corpos do aileron que vão ser inseridos de novo como uma peça diferente, independente. Esses corpos aqui eles não podem ser movidos, vocês já devem saber disso. Um corpo não pode ser movido na montagem, tem que ser duas peças diferentes que podem se mover na montagem, a gente precisa que eles se movam. Então, eu pego esses corpos aqui, seleciono tudo que vai ser inserido depois e coloco aqui inserir em uma nova parte. Quando eu faço isso aqui, eu dou um OK. Ele vai perguntar se eu quero mudar as medidas, sim. E pronto. Eu vou salvar aqui na área de trabalho só para mostrar. E agora você pode ver aqui que material que ele está utilizando aqui. É o material base da asa toda. Então tá aqui, ó, balsa aero. E ele pegou aqui, como é uma parte derivada, ele pegou a balsa também. Aí o que acontece? Eu não posso ter isso aqui. Eu tenho que ter ou ele em densidade zero ou o aileron lá, os corpos do aileron lá da asa em densidade zero. Então eu acho mais conveniente botar ele aqui como densidade zero. Cadê? Balsa zero densidade e pronto. Eu configurei na aparência para ele ficar um pouco mais diferente, para eu ter esse feedback e saber que ele está fazendo certo. Dou um OK, mando salvar. Você pode estar apertando Ctrl B para computar e ver se ele realmente não está mudando a massa, o material de novo. Então pronto, está aqui configurado. E quando eu inserir esse aileron lá de novo na asa, aqui na montagem da asa, ele não vai estar duas vezes mais aqui. Então isso vale para todo componente que você vai estar reinserindo. Então se já tem um corpo presente e você precisa inserir ele, mover ele, precisa que ele esteja independente, então você vai, seleciona o corpo, manda inserir uma nova peça, virou agora uma nova peça completamente separada, e insere na montagem, mas tendo a certeza de que você configurou ou um corpo desse em densidade zero ou a peça derivada, ou o corpo original ou a peça derivada do corpo original. Um deles tem que estar em densidade zero para não ficar duplicado. E assim você contorna alguns problemas aí. Então, por exemplo, olha só o problema que eu encontrei quando estava fazendo o CAD da asa e fui ver o centro de massa. Então eu vou aqui nos lofts iniciais, que é o corpo inicial da asa que a gente usa para fazer o CAD. Então tu pode ver aqui que eu coloquei balsa zero densidade no corpo. Esse corpo não vai ser nada, a gente não vai construir ele não está servindo para nada além de só me auxiliar aqui em algumas funções para fazer nervura, para fazer aileron e tudo mais, é o inicial. Depois eu não preciso mais dele. Você pode estar deletando esses corpos, mas já tive ocasião aí que eu precisei de novo, então só cria mais complicação. Eu prefiro só definir a densidade aqui desprezível mesmo. E aí, olha o que acontece com a densidade aqui se eu tivesse esquecido de configurar isso. Ó, eu vou botar aqui balsa aero. Pronto, tá, balsa aero. Eu vou botar esse outro aqui também como sendo balsa aero. Ele demora um pouquinho para processar. Pronto, esses dois corpos estão com balsa aero. Seria como se eu tivesse esquecido de configurar a densidade do material. Então,
esse corpo aqui vai estar usando o material padrão que eu configurei para ele, que é balsa, que é o mais predominante aqui na Ásia. Então eu quero mesmo que seja. Só que aí o que acontece? Olha só o meu CG, caso esteja configurado assim. Caso eu não faça esse esquema de ou deletar, que é o que eu não recomendo, ou não fazer isso de definir a densidade desprezível. Olha o CG. Completamente desalinhado aqui do eixo central aqui do avião. Não é isso que a gente quer. Se o avião tem um CG real assim, ele não vai voar. Talvez decole e voe um pouco, mas não é um avião bom. Então, fiquem sempre de olho aqui no CG do CAD geral do avião. Se tiver algo muito errado assim, a ponto de deslocar o CG para o lado, como foi o caso daqueles lofts iniciais, aqueles corpos iniciais da asa, você pode ver muito facilmente aqui, não, pera, tem algo errado. Foi assim que eu vi, não. Tem alguma coisa errada. Que corpo aqui que está puxando para direita. E aí eu lembrei, tinha esses dois corpos enormes aqui na asa, que estavam configurados como balsa, do mesmo jeito aqui que eu mostrei para vocês. Não é isso que a gente quer. Então, você pode botar de novo balsa zero densidade, material, balsa zero densidade. E se eu voltar lá para o CG de novo, o CG do CAD principal do avião, onde tudo se encaixa. Pronto. Bonitinho, bem alinhadinho aqui no centro. Então é isso. Sempre se atente a essas configurações de massa e da mesma maneira que você pode ver a massa total de uma montagem. Ele está reclamando aqui que não tem uma densidade para um servo, mas o servo já está definindo a massa dele, então não precisa. Então lembre-se sempre que você na verdade, vai ter que acessar bastante esse campozinho aqui para verificar a massa do avião e como as coisas estão se tornando. Então, por exemplo, está aqui o avião, 1.300, 254 gramas. O MTOW, a máxima peso, digamos assim, que o avião pode ter para decolar é de 13,3 ou 13,2 kg, se eu não estou enganado. Então, tá aqui, a gente está tranquilo nessa questão do quesito aí da massa. Então, vocês vão estar aqui, constantemente verificando esses dados e atualizando lá na lista, bem como algumas outras medidas que as pessoas vão precisar. Então, se você ver aqui, recomendo bastante baixar o CAD do avião para ir dando uma olhada no que foi feito, no que foi utilizado. Não é exatamente um ótimo guia, tem algumas coisas que eu faria diferente se fosse fazer de novo. Só questão de organização das funções, mas no geral o CAD está bem robusto, está bem organizado. E vocês podem ver aqui numa pasta que o nome é de esboços problema. Tem diversos esboços aqui, incluindo questão de restrições de tamanho que a gente precisa ver, algumas dimensões para o tamanho do trem de pouso. Então tem que fazer algumas linhas, uns esboços 3D aqui para ver exatamente quão largo deve ser o trem de pouso e tudo mais. Ver distância aqui, ângulo da asa. Então tem diversas coisas aqui que a gente estava analisando. E vocês podem até estar usando de referência se alguém pedir, por exemplo, CA da asa e tudo mais. Já fica mais tranquilo de entender aqui que exatamente estava se referindo. Então é isso. Caso queiram fazer uma modificação de aparência do material, como eu fiz aqui, para ver melhor qual que é especificar, saber ao certo qual é o material que eu estou lidando aqui. Manda salvar tudo, pode salvar. Você pode simplesmente estar vindo ou pesquisando aqui em editar material, ou clica aqui e coloca editar material também, da mesma coisa. E aí você pode explorar aqui essas abazinhas aqui com as diversas configurações do material. Então, por exemplo, rachura, a aparência, se é uma aparência com gloss, com tudo mais. Se é uma aparência de vidro limpo, vidro verde. Então, digamos que essa balsa aqui seja
Cadê? Pronto. Vou botar esse nylon aqui com aparência de vidro. Esse vidro aqui. Então eu seleciono, dou OK. Ele está pedindo densidade de material. Sem problema. Está definido. Vidro. Salvar. Aplicar. Ele aplicou o material base aqui. Então ele mudou todo mundo, exceto quem já tinha um material próprio definido. Então, no caso, vocês podem notar até que ele não atualiza muito bem esses corpos aqui que estão definidos. Então, eu teria que clicar de novo. Ó. O corpo base está nylon, o material base está nylon, mas o corpo aqui não atualizou junto. Ele também está nylon, mas não atualizou junto. Então, se eu vim aqui e botar nylon de novo, aparentemente tem dois nylons diferentes. Mas qualquer coisa, às vezes ele não atualiza pela aparência ou alguma outra maneira, você vai notar que ele não atualizou. É só mandar e colocar o material aí de novo e ele vai atualizar sem problema. Então se eu botar aqui editar material, eu coloco esse nylon. Tem dois tipos de nylon aí que apareceu. Não sei como. SolidWorks tem muito bug. Salvar. Esse nylon agora vai ser dessa cor. Então se eu definir esse nylon aqui, pronto. Tá mudada a aparência, agora é um vidro marrom aí. Então é isso. Vocês podem estar pesquisando também sobre algumas configurações a mais. Se esse vídeo não cobriu alguma dúvida, tem toneladas de fóruns e de vídeos no YouTube também explicando sobre isso. Eu quis fazer esse vídeo para ter certeza de que vocês não cometeriam aquele erro que eu cometi de não definir as densidades de material ou ter que complicar a vida de vocês aí apagando os corpos, que eu acho que é uma coisa muito inconveniente. Mas tem diversas referências aí, vídeos na internet à vontade, sempre pesquisem. Tem muita gente disposta a ajudar aí. Então é isto.